Dia de número 65, segundo aos Coríntios 4, 5 e 6, aqui no nosso devocional 90 dias, lendo o devocional Desafio NT3. Olha só, gente, segundo aos Coríntios capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, você já sabe aqui, né? Você já sabe. Se você não leu, vai lá ler, porque aqui no nosso desafio nós não estamos lendo a Bíblia. Eu só estou compartilhando algumas reflexões devocionais a respeito da leitura que você já deveria ter feito, né? Eu aprendo aqui, capítulo 4 é poderoso demais, segundo aos Coríntios. Há uma cegueira espiritual sobre quem não professa a fé em Cristo Jesus. Isso para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, né? O capítulo 4 fala isso, uma força contrária que tenta impedir, de fato, as pessoas a acreditarem na salvação em Jesus. E nós, os que cremos, preste atenção, nós somos pressionados por todos os lados, mas nunca seremos destruídos em nossa vida se nós permanecermos firmes em Deus. Se você permanece firme em Deus, escreve aqui, eu permaneço firme em Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui no nosso vídeo. Sempre que eu peço para você escrever aqui, não é só para ter comentário, para o número de comentários aumentar, não, nada disso. É para que você fixe mais na sua mente. Então é uma forma didática que eu estou compartilhando com você aqui, para que você cresça também, tá? Então escreve mesmo aqui, escreve muito aqui, eu estou firme em Deus, tá? Faz isso, fecha parênteses aqui. Eu aprendo aqui que a fé sempre tem algo a dizer. Não existe você ter fé acumulada dentro de você e isso não te faz abrir a boca para falar. Existe uma conexão entre o nosso coração e a nossa boca para a manifestação da fé. O lugar de crer é no coração, mas o lugar de confessar é a nossa boca. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Então, uma das mais importantes manifestações da nossa fé são as palavras provenientes do que nós acreditamos. O que sai da minha boca precisa estar em linha com o que está no meu coração. O que a gente vê por aí é que existe uma disparidade, uma incoerência entre o que a pessoa diz acreditar e o que sai da boca dela, né? Ela fala que acredita em cura. Não, eu creio que Deus pode curar, mas ela fala assim, a minha doença, eu nunca vou ser curado disso aqui, eu vou viver com isso aqui pro resto da minha vida, né? Então mude a sua confissão. Falar é extremamente importante para nós que somos cristãos. A gente, por muito tempo, isso foi roubado de nós pela ignorância, de fato, das pessoas, né? Mas quando nós abrimos a boca para falar aquilo que a palavra de Deus encheu o nosso coração, nós temos a oportunidade, nós temos a chance de vivermos algo poderoso na nossa vida, do lado de fora, na nossa história, entendeu? Então, é por isso que nós não precisamos desanimar. Existe um renovo diário para nós. A Bíblia diz aqui, a nossa fé se renova dia após dia. Existe um renovo divino para nós. Quando nós permitimos esse renovo chegar, aí a gente percebe que as tribulações, que os sofrimentos, eles são tão leves e têm um prazo de validade. O texto diz assim, ó, porque a nossa tribulação é leve e momentânea. Se é leve, é porque dá para você suportar. Se é momentânea, é porque já veio com prazo de validade, vai passar. O segredo é você colocar os olhos em Deus. Se você não colocar os olhos em Deus, você vive catástrofe em cima de catástrofe, destruição sobre destruição. Mas eu te garanto, pela palavra de Deus, que se você colocar os seus olhos em Deus e declarar essas questões, abraçar isso aqui, a tua confissão muda a sua vida. Capítulo 5 eu aprendo que há um problema em muitas pessoas no fato de elas desejarem persuadir homens sem antes conhecerem o temor do Senhor. Você só pode falar daquilo que recebeu, você só pode dar a alguém, melhor dizendo, aquilo que recebeu. Se você não recebeu um favor ainda na sua vida, você não vai conseguir entregar isso para alguém. Se você não recebeu uma palavra de Deus sobre o seu coração, sobre a sua vida, você não vai conseguir entregar isso para alguém. Não dá para você entregar aquilo que você ainda não recebeu. Ok? Então, quando a gente tem esse entendimento, isso nos coloca diante de uma realidade em que as pessoas de fato vivem. Nós devemos enxergar as pessoas a partir do ponto de vista espiritual, inclusive a nós mesmos. Aí nós vamos conseguir perceber quem é que precisa do quê, né? Também compreendemos melhor o fato de Cristo ter tornado uma nova criatura todos aqueles que creram
de fato em Deus. Ok? Eu aprendo aqui nesse capítulo 5 de que Deus ele tratou como pecador aquele que não havia pecado. 5:21 fala, né? Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, Deus tratou como pecador aquele que não cometeu pecado para que a nossa vida fosse mudada, para que a sua vida fosse mudada. Por que você vai viver aquém daquilo que Deus fez? Por que você vai viver abaixo da linha do que Deus realizou? Né? Então, tudo isso que Jesus fez foi para que você e eu pudéssemos ter uma boa posição diante de Deus. E nós já o temos. Nós precisamos usufruir e aprender a andar à altura dessa realidade. O último capítulo 6 aqui desse dia de hoje, eu aprendo que o crédito e descrédito do nosso ministério está nas nossas mãos. É verdade. Você precisa aprender uma palavrinha chamada autorresponsabilidade. Não são que as pessoas dizem, não, é você. Mas o fulano fez isso contra mim, por isso que eu fiquei nessa condição. Assuma a responsabilidade de dar a volta por cima e saia dessa. Pegou? Então, através das atitudes que temos, podemos colocar tudo a perder ou podemos colocar tudo a ganhar. É por isso que nós não podemos também nos colocar, por exemplo, como o texto diz, em um jogo desigual com os incrédulos, pois não pode haver comunhão entre luz e trevas. Por que você está se colocando em jogo desigual? Pegou? Então, pega essa realidade para a sua vida. Fale para você mesmo assim, eu já fui feito justiça de Deus. Essa é a realidade espiritual da minha vida. Eu fui declarado justo, eu fui declarado inocente, eu fui declarado livre da culpa pelo pecado. Esse sou eu. Ore mesmo para que Deus não permita com que você desanime diante das adversidades e faça com que essas verdades permaneçam sempre no seu coração, na sua mente e na sua boca. Tá bom? Eu desafio você mesmo assim. Nós estamos chegando aos últimos dias aqui desse desafio de 90 dias, mas eu quero desafiar você a orar todos os dias e a ler a Bíblia todos os dias. Isso vai trazer renovo diário para você. Vai por mim, te garanto, tá bom? Desses 3 capítulos, qual foi o capítulo que mais marcou sua leitura? Escreve para mim aqui nos comentários. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal. Tem muita novidade chegando, tem coisas aqui que nós vamos postar todos os dias, conteúdos novos para te abençoar, para te edificar, tá bom? Tem coisas que nós vamos fazer de madrugada aqui para você orar comigo antes de dormir. Enfim. Então, não perca por nada. Para que você não perca nada, toque no botão de se inscrever, ative o sininho aqui também, tá bom? Que Deus te abençoe. Até amanhã. Não se esqueça de ler aqui a descrição, porque pode ter coisa boa e nova para você na descrição desse vídeo.